Olá pessoal, aqui é o professor Luiz Roder. Vou convidar você a deixar o like, o dislike. Nós estamos no canal Terra Firma Society. Se inscrever aqui no canal, acionar o sininho aí para receber as notificações se possível. Passar para frente, comentar, todo aquele negócio lá que é legal, né, da interação aqui do YouTube. Hoje é dia de Sexta Sombria e eu vou falar do maior ícone que existe quando você fala de serial killer, que as pessoas pensam de maldade e tudo mais, que é o Charles Manson, que não cometeu nenhum crime. Aparentemente, ele não bota a mão lá. Né? Há alguns relatos que talvez ele tenha matado uma outra pessoa antes de ter virado o chefe da família Manson, porém não tem nada 100%. O que ele ficou famoso, né, e o que se tem comprovado contra ele, que foi até o que o levou a ser sentenciado à pena de morte, que depois foi comutada para prisão perpétua, porque o estado da Califórnia aboliu a pena de morte, foi a influência dele nos crimes da família Manson, né? Então, assim, ele cria uma comunidade hippie. Ele foi assim, só então vamos entender o Charles Manson. Ele nasceu em 12 de novembro, né, de 1934, e ele morreu agora em 2017. 2017? Acho que tá errado isso aqui, hein? Ele morreu em 19 de novembro. E o que acontece? Ele foi um cara que desde de criança ele teve uma família zoada, foi abusado pelo tio, ele era um cara pequenininho, frágil, muito inteligente, tá? O QI dele era acima de 120, então assim, ele tinha grande inteligência. Ele era um cara extremamente manipulador, ele falava aquilo que a pessoa queria ouvir. E ele teve uma vida ferrada, assim. Não vamos justificar, mas vamos entender o processo de onde a gente vai chegar aqui na figura dele. Então, assim, ele foi um cara, foi abusado, apanhava pra caramba, assim, não só abusado sexualmente, mas abusado fisicamente, psicologicamente, não tinha uma estrutura familiar, ele roubava, ele foi preso várias vezes já jovem, e aí por ele ser frágil, ele era violentado dentro das instituições. Então se foi um cara que a vida só deu porrada nele, assim. Tem uma música do Paradise Lost, chama Forever Failure. O falha eterna, o para sempre que não vai dar certo, que começa com um depoimento do Charles Manson. E ele fala, eu nunca tive nada na minha vida. E aí ele fala, I'm gonna be a forever failure. Eu vou sempre ser um bagulho que não vai dar nada. Para sempre eu nunca vou dar, não vou poder oferecer nada. Por quê? Porque a vida não me ofereceu nada. E aí ele ficou preso, tal. Quando ele saiu, da última vez que ele ficou preso, ele já saiu mais velho. Ele cumpriu pena, por roubo, por assalto, por crimes pequenos, mas que se acumulavam na história dele. Você viu que eu gravei vários vídeos, começou Sexta Sombria, o Son of Sam ficou loucão aí, hein? Né, Felipe? Ó, ele quer participar, é o Hell Dog, cachorro do inferno, ele vai falar do Charles Manson, ele ficou loucão. E aí, essa vez que ele foi solto bem no movimento Flower Power. Então ele era um cara mais velho, estava tentando ser músico, ele vê ali o momento do Flower Power e ele vê ali uma chance de... Porque ele é extremamente manipulador. De manipular os jovens. É muito interessante, tem esse documentário aqui, ó,
do History, chama Manson, que ele vai enfocar na história da... Cara, sobre o Charles Manson você vai ter assim porrada de filmes, você vai ter uma porrada de documentário. O que não falta é material, porque ele é o popstar dessa galera que é deprê, é bad. E aqui você vai ter um enfoque na família Manson. Então você vai traçar um perfil do Charles Manson a partir dos membros da família Manson. E é muito doido quando eles vão contando a história deles em retrospectiva, isso, como que ele conseguia te cativar, como que ele conseguia falar para você aquilo que você queria ouvir. Ele junta essa galera, vai levar essa galera para morar num rancho, né, que era locação de filme de faroeste, e a galera fica lá, e aí ele começa a formar o culto dele, né. E uma das coisas que ele fazia, que era muito doida, então ele já deixa o cabelo comprido, ele deixa uma barba e tal, ele fica parecendo com Jesus Cristo, sou eu que estou falando. E uma das coisas que ele fazia durante esse processo, ele criava uma série de... Então eles tomavam LSD, tomavam ácido, e faziam representações, então era uma coisa muito dentro do paz e amor, né? Só que uma das coisas que ele começou a conduzir a galera era fazer algumas reencenações da crucificação de Jesus, em que ele era o Jesus. Então ele começa a gravar no inconsciente, no subconsciente dos seus seguidores, que ele é o Messias. Muitas vezes ele fazia que ele tomava o LSD ou o ácido ou a droga para induzir essa experiência coletiva, e ele ficava de fora para justamente ter o controle disso e fazer com que a galera entrasse na brisa dele. E ele começa a construir o conceito do Helter Skelter. O Helter Skelter, para quem não sabe, é uma música dos Beatles, do álbum branco. Então ele, quando sai o álbum branco dos Beatles, ele começa a ouvir o álbum branco assim, absurdamente, ele fica... E ele acha que os Beatles estão mandando uma mensagem para ele através do álbum branco. E que a mensagem é... Olha a ironia, porque depois o cara que vai matar o John Lennon, ele vai... Um cara que é o Mike Chapman, que é um cara que é esquizofrênico, ele vai ler a mensagem que ele tinha que matar o John Lennon através de uma obra que é o Apanhador no Campo de Centeio, o Catcher in the Rye. Olha que ironia do grande plano superior a todos nós. Vai saber. E aí ele começa a entender que no álbum branco dos Beatles tem uma mensagem ali cifrada, que vai acontecer um apocalipse chamado Helter Skelter. E aí qual é o plano do Charles Manson? Ele vai... Aliás, ó, o filme aqui, que é talvez o melhor filme sobre ele, que é esse aqui, o Helter Skelter. Esse filme é muito bem feito, tá? Ele é muito legal. E esse cara que faz ele fez o Lost, tá? Ele aparece no Lost. Esse cara aqui, toda vez que você olha pra ele, você vê, meu, é o Charles Manson, não tem de ter. É baixinho, é um ator, assim, os trejeitos. Pra mim, talvez o melhor filme que dá uma dimensão do que aconteceu, mostra sem... esse aqui é um filme que é muito legal mesmo. Eu recomendo. E aí o que ele começa? Então ele entende que vai acontecer o Helter Skelter. O Helter Skelter vai ser o quê? Um hecatombe mundial, vai ter uma guerra nos Estados Unidos. Por quê? Nos Estados Unidos, você está tendo, apesar do movimento Flower Power, você está tendo a escalada de uma guerra racial, que eu falei em vários outros vídeos. Então você vai ter assim, o que... Chegaram carros. Aqui é muito louco. Isso que a gente tem hoje do Black Lives Matter, né, essa discussão, isso vem, né, não tinha, estava discutindo a aprovação da lei dos direitos civis, então você tinha grandes tensões raciais nos Estados Unidos, cidades, assim, quase uma guerra civil americana.
E o Charles Manson vê nisso uma oportunidade de acontecer o Helter Skelter. Então o que ele imaginava? Que ia ter uma grande guerra civil americana em função de uma disputa racial. E seria a oportunidade de que a América se destruísse e o que sobrasse, ele viesse e conduzisse a nação à sua grandeza como grande Messias. Então qual era a ideia dele? Era provocar o Helter Skelter, eles ficarem escondidos no rancho Spawn, que era onde ele morava lá, com os seguidores, e depois que passasse isso, ele viesse e conduzisse a nação à grandeza. Megalomania é pouquinho pro querido aí, né? E aí ele convence um grupo deles a cometer 2 crimes. E esses crimes tinha que ser matarem pessoas aleatoriamente, a princípio, em bairros ricos e deixarem mensagens que indicariam que teriam sido pessoas do movimento negro que teriam cometido, como Panteras Negras, para fazer com que houvesse uma grande guerra racial e começasse o Helter Skelter. Então eles vão primeiro na casa da Sharon Tate, que era, na verdade era a casa do Roman Polanski. Por que eles vão lá? O cara do Beach Boys morava lá. E esse cara foi ameaçado pelo Charles Manson. Porque o Charles Manson queria que ele lançasse o disco dele. Tem o disco do Charles Manson, pode ouvir. Cara, não é lá essas coisas, mas é interessante, assim, não era uma habilidade dele, né? Acho que manipulação, infelizmente, ele era melhor nisso. E ele manda o pessoal lá achando que o cara do Beach Boys estava morando lá, até para ser um jeito de vingança. E lá que a gente tinha mudado para lá era o Roman Polanski, o diretor, o cara que fez o Bebê de Rosemary, os Fantasmas se diverte, a Dança dos Vampiros, perdão. E tava a esposa dele lá, Sharon Tate, grávida de 9 meses. E eles vão, matam, ele pede para fazer uma cena para deixar a coisa mais brutal possível, para justamente impactar a sociedade, para causar um furor. E no outro dia eles vão na casa na mansão La Bianca, que é de uma filha do herdeiro do café, tal, e cometem mais um massacre lá, e fica por isso mesmo. Só que ninguém nunca chegou a eles. Uma dos membros da família Manson foi presa posteriormente. E aí, ela, para contar vantagem na cadeia, fala que participou dos crimes lá, que ela cometeu os crimes, os 2 massacres, e que ninguém sabia quem era. Não fizeram a associação, né, porque ele mandou pintar, então ele pegou o sangue das pessoas e mandou escrever Helter Skelter, Pigs, que era como a comunidade negra se referia aos policiais, né, mas não deu, não fazia sentido esse plano dele. E aí vão chegar até ele, vão descobrir, e aí o mais bizarro, você vê o poder que ele tinha, então ele vai fazer, e aí o tribunal, o julgamento dele vai virar um puta de um circo, assim, ele vai manipular a família Manson, você tem o pessoal que fica de fora, então ele vira esse ícone cultural. Por quê? Porque o julgamento dele todo mundo vai cobrir, todo mundo não entende o motivo, quando começa a entender aí fica mais bizarro o negócio ainda. Ele, na verdade, ele quer isso, a gente está falando dele aqui, ele vai virar um grande ícone cultural, infelizmente, né? Vai ser admirado por um monte de gente em função disso, e morreu de câncer na prisão, dainho, xaropinho. Aí ele tatua uma cruz na testa, que aí ele vê, por exemplo, um jeito de continuar com a palavra dele, através do julgamento. É interessante que todo mundo que o seguiu na prisão e durante o julgamento, que se ferrou assim, todo mundo tomou pena de morte, que foi comutado em prisão perpétua. Lá na frente começam a perceber que eles tinham sido manipulados por ele. Então você tem uma série de documentários posteriores que é legal você, se você for pesquisar, não só olhar
os documentários sobre o Charles Manson, mas sobre os membros da família, principalmente os documentários posteriores, que vão colocar o poder da manipulação. E isso é uma coisa muito doida. A gente acha que só pode acontecer com os outros. Quantos de nós não estamos defendendo coisas indefensáveis? Elegendo mitos para serem mitos, para serem messias, como ele tentou ser, né? Então, essa cegueira de seguir alguém, de achar que essa pessoa tem a verdade, que ela vai salvar o mundo, e foi o que aconteceu com ele. Ele é um personagem fascinante, mas se você olhar assim, a grosso modo, muito deprê também. O cara assim que é como ele falou, ele ia ser um Forever Feral. Ouça essa música do Paradise Lost, ela é muito legal, o andamento dela e tal, e a letra dela é fantástica, assim, e ele falando. Começa e termina com ele falando sobre ele ser, que ele nunca teve nada na vida. E ele levou um monte de gente com ele, né? O pessoal cometeu os crimes, as pessoas que morreram à toa. Cenas, a Sharon Tate, com 9 meses ela foi. É legal você olhar, era uma vez em Hollywood, que é do Tarantino, que é como ele vai terminar a história lá e vai retratar. A parte que ele retrata a família Manson é bem interessante. Eu não gostei do final do filme do Tarantino, tá? Mas eu acho que existe... ele criou uma expectativa para mim, quando eu vi que ele ia falar sobre os crimes da família. O filme é fantástico até o final. Mas ele criou uma expectativa para mim que eu falei, cara, o Tarantino descrevendo a brutalidade do que foi aquilo ali, talvez a gente consiga chegar a ter uma ideia do que aquelas pessoas passaram em função do plano do Charles Manson. E você vai ter para mim foi um anticlímax, então esse filme é muito legal, mas, né? E o Charles Manson para mim é um cara que é patético. Mas ele conseguiu que as pessoas o seguissem. Então essa é a questão da manipulação. Então ele sempre viu na manipulação um jeito de devolver tudo aquilo que foi feito com ele. O que ele queria, na verdade, imagina se o Helter Skelter tivesse dado certo. Ele queria matar um monte de gente para poder se dar bem. Ele queria devolver toda a violência que ele sofreu e retribuir para o mundo aquilo que o mundo deu para ele. Poema de hoje, feito pro Zé Ruela. Chefe de família. A sua família se tornou na utopia da paz e do amor, e a sua liderança os levou a dias de morte e horror, executando muitos por ambição, sem nunca ter tocado em nenhum, para iniciar uma revolução que nunca aconteceu. Ainda bem, né? Ó, sincronia com o universo! Então, aproveitando que a gente ligou o carro para ir embora, deixa seu like, seu dislike, se inscreva no canal, comenta aí, passa para frente e a gente se vê em outro vídeo de Sexta Sombria.